O Brasil tomou ciência de uma cena lamentável e absurda. Um oficial de justiça foi autorizado a entrar na UTI do hospital onde Jair Bolsonaro se recupera de uma cirurgia de 12 horas. Tudo a mando do ministro Alexandre de Moraes. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu Não, represento não sou o Supremo Tribunal Federal. Quem é a pessoa suprema que mandou você cartão? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, relator. não, eu quero ter certeza. Mas relator, por favor, qual o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui. Não, por favor, leia o nome dele para mim. Ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes deu a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? Diante da repercussão, o infectologista Dr. Francisco Cardoso, representante do Conselho Federal de Medicina, se manifestou no X. É uma completa violação das regras de segurança hospitalares, violação bioética grave. Que máscara de pano é essa que ela usa? Um hospital não deveria permitir isso. Isso é um absurdo, independentemente de quem seja a pessoa ou o partido. Não é possível admitir isso num país dito civilizado. Virou selva. Tá aí na tela então para vocês, Dr. Francisco Cardoso, que sempre está aqui conosco, conversando a respeito de algumas medidas ou tomadas pelo governo ou pela própria ali, iniciativa dos médicos da medicina. Doutora Cátia Magalhães, olha só, esse caso é bastante curioso e eu gostaria de ouvir a senhora da perspectiva jurídica mesmo. Se existe isso agora no nosso país, se é praxe, se é comum, uma pessoa que fez uma cirurgia, um idoso, vai lembrar que o Bolsonaro ele já entra na categoria idoso, fez uma cirurgia, na semana em que ele está se recuperando, ele recebe um oficial de justiça a mando do Alexandre de Moraes, como nós vimos ali, falando o nome dele, é citado, é mencionado nominalmente, se é isso mesmo, se de acordo com a ordem jurídica do nosso país, isso tem algum sentido. Não, sentido algum, é uma cena dantesca, deplorável, que viola a Constituição, uma Constituição que coloca a vida humana como valor absoluto acima de todos os outros, viola também o Código de Processo Civil, que proíbe a realização de citações de pessoas doentes, salvo para preservar direitos, mas não havia qualquer direito a ser preservado no caso. Então, violações crassas à Constituição e ao CPC. Eu queria, no gancho da nota bastante clara, bastante precisa do médico, do CFM, eu queria conversar um pouquinho com vocês aqui sobre o hospital, a responsabilidade hospitalar. Veja, o hospital ele tem dois tipos principais de obrigações. A primeira é a prestação de serviços de saúde e a segunda são as obrigações inerentes às instituições de hospedagem, pensões, estalagens, porque antes de mais nada, pessoal, um hospital funciona como um albergue e, assim sendo, ele garante da incolumidade, da integridade física dos pacientes que ali estão internos. E Bolsonaro não está nem num quarto particular, se dando ao luxo de se recuperar, não, Bolsonaro está sujeito a cuidados intensivos, então haveria sim uma responsabilização do hospital, da direção do hospital. E se assim fosse, se o hospital viesse a ser responsabilizado por eventuais eventos bastante traumáticos que poderiam acometer Bolsonaro, não esqueçamos, Bolsonaro teve um pico hipertensivo e do pico hipertensivo ele poderia sofrer sim um acidente vascular ou até um infarto agudo do miocárdio. Se isso tivesse ocorrido, quem se responsabilizaria? Pelo que eu acabei de falar, em primeiríssimo lugar seria o hospital. Mas o hospital, por sua vez, iria responsabilizar a oficial de justiça, que, por sua vez, ia responsabilizar lá o poderoso chefão, o senhor Alexandre de Moraes. Então, observe, o ministro, que deveria ser o guardião maior da Constituição e das leis, causando não apenas toda a insegurança jurídica que a gente acompanha, que a gente comenta diariamente, mas também maltratando, intimidando seus perseguidos políticos em estado de enfermidade grave. E mais, o silêncio dos outros 10 é conivente, inadmissível.
É importante a gente ressaltar, Jorge Serrão, que o hospital emitiu uma nota à imprensa. O ex-presidente está no hospital DF Star e ele informou que ele continua internado na UTI, apresentou uma piora clínica, elevação da pressão arterial e piora nos exames laboratoriais hepáticos. Ele vai ser submetido, ou está sendo submetido a novos exames de imagem. Ele continua em jejum oral com nutrição parental exclusiva, continua fazendo a fisioterapia motora e tomando medidas de prevenção de trombose venosa. Afinal de contas, ele acabou de ser operado e foi uma cirurgia bastante complexa. E olha só que interessante, a nota finaliza com a seguinte frase: persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI. Então, está aqui a nota assinada por todos os médicos que acompanham o presidente Jair Bolsonaro, Jorge Serrão. E é importante frisar, quando uma pessoa está na UTI, ela não recebe visitas, assim, fica bastante limitado. A esposa, a mãe, o marido, geralmente é uma acompanhante só, não fica recebendo visita. Então, que invenção é essa? Que ideia de jirico é essa? Que coisa completamente estapafúrdia de mandar um oficial de justiça. Vou ser bonzinho. Eu vou chamar isso de um exagero juristocrático. A juristocracia brasileira é ela que está numa UTI completa. E olha como é que o sistema opera em favor dele mesmo ou para justificar ele mesmo. Teve uma nota oficial do Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça Federais e da Associação Nacional da União dos Oficiais de Justiça do Brasil, justificando por que a servidora do exercício regular de suas funções recebeu de um ministro o imediato cumprimento a um mandado de citação de intimação dirigido ao ex-presidente da República que se encontrava internado num hospital em Brasília. A oficiala, é o que está escrito aqui na nota, tá? De justiça, como é seu dever constitucional e funcional, agiu com total observância da legalidade, estrito rigor técnico e absoluta imparcialidade, limitando-se ao cumprimento da ordem emanada da mais alta corte do país. E, no final, o sindicato e a associação dizem que prestarão todo o apoio necessário à oficiala envolvida e adotarão as medidas cabíveis para a responsabilização de atos que vierem a constranger ou intimidar oficiais de justiça no exercício de sua função pública. Quer dizer, o Jair Bolsonaro agora também poderá ser punido porque ele teria intimidado a oficial de justiça com a pergunta que ele fez? Ele, no leito da UTI, apenas perguntou quem está assinando esse pedido. E ela, muito relutantemente, teve de responder o que todo mundo sabia. Então, isso é constranger alguém? Não, mas por essa nota aqui, sindical, associativa, chamando a moça de oficiala. Meu Deus, essa palavra não existe na língua portuguesa. Existe oficial, que é uma palavra que vale para o gênero masculino e para o gênero feminino. Então, até a agressão à língua portuguesa, a gente tem que aguentar numa nota oficial totalmente extemporânea, dando a entender que Bolsonaro é que tem que ser punido pelo que ele não fez. Não, é nota -13 e é dose para mamute.